Geraldo Luiz Demore é mestre e doutor em teologia. Coordena a pós-graduação e a pesquisa da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. É também o vice-presidente da SOTER, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Dedica-se à pesquisa e ao ensino da antropologia teológica e da escatologia cristã. Estuda temas de cristologia e hermenêutica e busca estabelecer relações entre teologia e literatura. Em 2013, Padre Geraldo Luiz Demore atua como coordenador da comissão organizadora do 26º Congresso Internacional da SOTER. O evento acontece de 8 a 11 de julho na PUC Minas, com o tema Deus na Sociedade Plural, Fé, Símbolos, Narrativas. O congresso debaterá durante 4 dias o assunto em conferências, mesas redondas, grupos e fóruns temáticos. Nosso convidado apresenta, numa série de 2 programas, o que podemos esperar do encontro deste ano. Seja bem-vindo, Padre Geraldo. Você quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão aqui para o Religare? Você pode fazer isso pelas redes sociais, seguindo @Flávio Senra pelo Twitter ou acompanhando a página Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na nossa página tvhorizonte.com.br/Religare. Quero agradecer, ao começar esse programa, a sua participação aqui para essa série de 2 programas sobre o tema do Congresso da SOTER, Padre Geraldo. Obrigado também pelo convite e essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar a nossa conversa retomando a temática dos últimos congressos da SOTER. Então, por exemplo, em 2010, a SOTER discutiu religiões e paz. Pois em 2011, religião, educação e cidadania. E no ano passado, em 2012, mobilidade social e religiosa. Existe algum tipo de fio condutor nessa temática dos últimos anos? Sim, o fio condutor é que a SOTER tem interesse sempre em mostrar como que as religiões, em geral, né, elas têm uma espécie de impacto, uma relevância, uma presença na vida social. Então, como a SOTER sempre teve presença forte de teólogos da libertação, e a teologia da libertação é uma teologia preocupada com as grandes questões do nosso tempo, então os temas dos últimos anos são temas que estavam na ordem do dia. Então, todos eles têm uma espécie de fio condutor que é tentar responder às questões principais que estão sendo debatidas no âmbito da teologia das ciências da religião. Ao colocar esse ano a questão Deus, significa que esse fio condutor está tomando uma outra direção? Eu acho que não. Acho que, na verdade, o tema do ano passado, mobilidade religiosa, mostrou, a partir, em parte, dos resultados da pesquisa do censo, que Deus, mais do que nunca, está presente no nosso panorama religioso brasileiro. Então, a gente gostaria de tentar compreender que Deus é esse que aparece nesse panorama tão diversificado, né, da situação atual do Brasil. Entendo. De que modo, comentou sobre os dados do censo, de que maneira esses dados estatísticos eles revelam a permanência dessa temática religiosa ou mesmo da questão Deus na vida das pessoas no universo brasileiro? Quer dizer, o censo revela primeiro que existem cada vez mais pessoas que se declaram sem religião, né? Aumentou, embora parece que os próprios recenseadores pensavam que fosse aumentar mais em comparação com o salto que tinha sido dado no censo de 2000. Mas está em progressão o número dos que se declaram sem religião. Mas a declaração sem religião não necessariamente significa não crer em Deus ou professar um ateísmo, como muitos países, por exemplo, europeus, onde há uma larga maioria da população que se declara não só sem religião, mas também que não acredita em Deus. Então, no Brasil, a gente percebe que há uma diversificação do panorama religioso, mas isso não significa que Deus saiu do âmbito social, político. Pelo contrário, Deus volta e volta de muitas maneiras, como nós temos visto nas últimas questões, aí mesmo no Congresso Nacional, né? Os dados do censo revelam um país majoritariamente cristão.
E os estudiosos acrescentam que mesmo sem religião tem alguma dimensão religiosa, só não participam de alguma instituição. Exatamente. Esse é o dado mais significativo em termos de religião no Brasil? Eu acredito que é isso que revelam os dados do censo e, de uma certa maneira, mostra também que a força que tem uma certa tradição, né? O Brasil, durante muitos séculos, foi majoritariamente cristão, católico, né? E há uma diversificação grande, né, não só da pertença religiosa, mas também, digamos assim, dos referenciais religiosos. Mas a tradição, ela tem uma força grande. Então, o fato das pessoas se declararem religiosas, ainda cristãs, na sua maioria, revela que essa tradição, ela tem uma importância grande ainda para compreender a religião no Brasil, embora cada vez mais o Brasil vá se tornando plural e também outras tradições, algumas delas um pouco massacradas ao longo da nossa história, por exemplo, todas as tradições afrodescendentes ou as tradições ameríndias foram, durante séculos, digamos assim, rejeitadas, mesmo proibidas, né? Então, há uma espécie de retorno dessas tradições, mas entram outras tradições também, religiosas, por exemplo, de tipo oriental, ou uma religiosidade mais, a gente poderia dizer até laica, né? Sem referência às grandes tradições religiosas da humanidade. Sim. Na sua visão, a que se deve esse panorama diversificado no campo brasileiro? Na minha opinião, se deve a dois fatores. Primeiro, a própria evolução da sociedade. No mundo todo, essa situação ela está a acontecer, ou seja, a sociedade a sociedade contemporânea é uma sociedade plural, né? Isso tem a ver com o que os analistas falam da sociedade pós-moderna, né? Então, pós-moderna, o pessoal não quer grandes narrativas, grandes instituições que legislem ou que orientem, né, o crer, o agir, o conhecer. Então, a sociedade que nós vivemos hoje, ela tem uma espécie de pluralismo cognitivo, de valores e religioso. Então, eu acho que, em grande parte, se deve a isso o que nós vemos do ponto de vista religioso. Mas, em parte também, eu acredito que, apesar de nós termos tido uma tradição que predominou no Brasil, o Brasil, no processo mesmo de sua realização como Brasil, ele já sempre teve muito pluralismo, apesar de ter uma espécie de monopólio de uma tradição, no caso religiosa, mas o encontro, né, das culturas, das raças e das religiões aqui já tornava o Brasil, na minha opinião, aberto para esse tipo de pluralismo. Sim. Em relação a, você mencionou ainda há pouco a questão do sem religião. Particularmente, essa rejeição ou afastamento da dimensão mais institucionalizada da vida religiosa, ele teria que tipo de motivação na sua compreensão? Eu acho que um dos motivos principais é que o indivíduo na sociedade contemporânea, ele quer ser a sua própria fonte da razão, do seu agir, do seu conhecimento, quer dizer, ele é a referência útil. Então, ele tem muita dificuldade com o que os autores chamam de heteronomia, ou seja, de ser determinado pelo que os outros dizem, no caso, ou grandes instituições, ou, no caso, instituições religiosas, de forma muito precisas, né? Então, eu tenho a impressão que se deve, em grande parte, a isso também essa rejeição ou esse incômodo com as instituições. E algumas instituições, no caso eclesiais, né, elas determinam comportamentos, determinam valores, dizem o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que salva, o que condena, né? Então, muitas pessoas já não se sentem muito à vontade com esse tipo de discurso e acham que Deus não é um Deus que está aí para punir, para vigiar, para dizer o que você deve fazer ou o que não se deve fazer, mas que Deus está para além também das instituições, né? Sim. Quando o discurso católico, né, ele favoreceu essa outra compreensão, o próprio discurso evangélico também dá muita ênfase, esses discursos, eles não, de alguma maneira, favoreceram, não é, esse tipo de
não sei se eu poderia chamar de maturidade ou de percepção do sujeito autônomo que quer orientar a sua própria vida e, nesse sentido, ele se afasta da instituição? E eu acredito que sim, porque eu acho que boa parte do que nós chamamos modernidade, ela traz elementos muito presentes no próprio cristianismo. O cristianismo, por exemplo, ele tem uma afirmação muito forte do indivíduo, da subjetividade, da pessoa, digamos que cada um é um, né? Cada um é único, né? A unicidade da pessoa, né? Então, tudo isso foi dando origem ao que nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que tem um substrato religioso assim como origem, né? Agora, é claro que isso se independizou, né? Com o tempo se independizou e se torna o discurso da modernidade, né? Agora, a modernidade ela mesma, ela tinha, digamos, instituições, né? O Estado, as escolas, a família, oferecia modelos que eram modelos, de uma certa maneira também, que coagiam o indivíduo. E o que acontece hoje, no que a gente chama cultura contemporânea, o que alguns chamam de pós-moderna, é que até isso é colocado em questão, né? Ou seja, as grandes instituições que orientam, que dizem o que deve fazer, o que não deve fazer, os valores, né, as normas, essas grandes instituições elas estão em crise, né? E por causa do indivíduo que diz, não, mas sou eu que quero ser a fonte, né? Sou eu que sou a referência última, né, para aquilo que deve ser o certo ou o errado. Muito bem. O Religare de hoje conversa com o coordenador da comissão organizadora do 26º Congresso Internacional da SOTER, o jesuíta Geraldo Luiz Demore. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.